Olá, seja bem-vindo à Jornada Bíblica Peregrinos. Estamos no nosso terceiro dia. Eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova e quero convidar você a caminhar comigo. Já estamos no terceiro dia, como eu disse, e hoje o tema são os grandes reis de Israel. Pega a sua Bíblia e vamos juntos fazer essa experiência. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Na nossa caminhada pela história de salvação da humanidade, nós já estamos agora chegando na época dos reis. É claro, como já repeti algumas vezes, lá no primeiro dia, nós não temos a pretensão de esgotar todos os fatos importantes dentro dessa história de salvação. Mas colocamos aqui, nesta jornada, alguns dos mais importantes e mais conhecidos e que, na cultura de muita gente que talvez não tenha muito consciência e conhecimento da Bíblia e de catequese, não faz a ligação desses fatos com a história de salvação da humanidade. Por isso, essa jornada bíblica, esses 30 dias caminhando para conhecermos a história da nossa salvação. Alguns textos, estarão aqui na descrição do vídeo, que não serão lidos na nossa reflexão de hoje, mas você pode procurar esses textos, as indicações e as citações bíblicas estão aqui na descrição. Vale a pena para que você faça a ligação desses fatos numa sequência. Mesmo essa sequência que nós colocamos aqui ainda é pequena comparado à grandiosidade dos fatos e acontecimentos da história de salvação do povo de Deus. Hoje nós vamos falar de dois grandes reis e apenas alguns fatos deles: Davi e Salomão. Davi, se não, o grande rei de Israel, aquele que foi rei do agrado do coração de Deus, aquele que uniu Israel num povo, num reino, que fez a graça de reunir todas as tribos num único reino. Salomão, aquele que é um rei sábio. Ambos têm uma ligação com Cristo que virá. O rei, a realeza, o poder, a autoridade que está em Davi é muito maior em Jesus, mas a sua prefiguração está em Davi. A sabedoria, a grande sabedoria de Salomão que encantava as pessoas é incomparável em Jesus. Ele mesmo diz no seu Evangelho: aqui está maior do que Salomão. Então nós vamos ver um pouco da história deles. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Nós vamos ver aqui a unção de Davi como rei. Como foi a escolha de Deus? Como Deus escolheu Davi para ser rei de Israel? Aqui nós vemos que o profeta Samuel, ele, depois de rejeitar em nome de Deus Saul, que era o rei que Deus também mandou escolher, mas que não foi fiel. Saul, ele desobedeceu a Deus conscientemente e começou a buscar em ocultismo, em outros deuses, na escuridão, as respostas, sabendo que era proibido, sabendo que aquilo não agradava a Deus. Nós estamos num tempo em que o povo de Deus já tem uma lei, já tem os mandamentos. Então, aquele rei é rejeitado e
é só uma questão de tempo para que Davi, na idade certa, assuma o trono. Mas como foi a eleição de Davi? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Assim que chegaram, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente é esse o ungido do Senhor. Vale a pena contextualizar. Deus mandou que Samuel buscasse um rei lá entre os filhos de Jessé, de Belém. Olha lá, Belém. Te soa em alguma coisa que você já conheça, já ouviu falar dessa cidade? Pois é, foi lá mesmo que ele foi. Então, ele foi até a casa de Jessé, e entre os filhos de Jessé, ele viu Eliabe e disse consigo: certamente é esse o ungido do Senhor. Mas o Senhor lhe disse: não te impressiones com a tua aparência, nem com a tua grande estatura. Não é este que eu quero. Meu olhar não é o dos homens. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Veja que importante. A lição que o profeta já vai aprendendo ali a discernir quem é. Versículo 8. Então Jessé chamou Abinadab e apresentou a Samuel, que disse: também não é este que o Senhor escolheu. Jessé trouxe depois Sama, e Samuel disse: a este tampouco o Senhor escolheu. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. Samuel perguntou a Jessé: todos os teus filhos estão aqui? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está cuidando do rebanho. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era ruivo, de belos olhos e de aparência formosa. O Senhor disse: levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com azeite e ungiu Davi na presença dos teus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor começou a ser enviado a Davi. Samuel se pôs a caminho e partiu para Ramá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós estamos vendo aqui como Deus escolhe os seus homens e mulheres prediletos. Não é com critérios humanos. Esses grandes reis, a começar de Davi, ele não foi escolhido com critérios humanos. Ele foi escolhido pelo critério de Deus. E o critério de Deus confunde a gente. A gente procura um rei, uma pessoa para reinar. A gente procura saber, né? Vamos supor hoje, temos poucos reis, mas temos presidentes, temos prefeitos, temos governadores. Em geral, deveríamos escolher essas pessoas segundo as capacidades que elas têm. Quantas faculdades fizeram, pós-graduação, experiência, né? Capacidade de articulação com pessoas, né? Governabilidade, projeto. Nada disso conta na hora de Deus escolher. Deus escolhe aquele que vai obedecer a Ele. Deus escolhe aquele que será dócil a Ele, será dócil ao seu Espírito. Por quê? Porque é pelo Espírito Santo que Ele vai ungir os seus e realizar a sua obra. Por isso, o projeto de Deus é diferente do projeto humano. E aqui, Samuel foi no alvo da vontade de Deus e ungiu Davi para ser rei de Israel. Bom, talvez você não conheça muito a história de Davi, né? Mas a gente sabe que não foi muito fácil depois para Davi chegar ao trono. Davi sofreu bastante. E você vai poder conferir isso aqui no livro de Samuel, no primeiro e no segundo também, no livro de Samuel, várias
coisas a respeito de Davi, a trajetória de Davi. Mas eu queria pegar mais um ponto na vida de Davi que é importante, para mostrar o quanto Davi é este homem de Deus. O quanto Davi é este homem que realiza a vontade de Deus e por isso ele foi escolhido por Deus para fazer a sua vontade. Vamos seguindo aqui, no capítulo 17, temos o famoso episódio de Davi e Golias. Muita gente conhece esse episódio, mas talvez você não conheça os detalhes. Eu quero fazer questão de trazer para você essa leitura. Claro, se eu for ler todo o capítulo, talvez fique um pouco longo para você, mas o fato é que os israelitas estavam em guerra contra os filisteus e surgiu um campeão lá, um gigante chamado Golias. Ele era um homem de estatura sobre-humana, de força sobre-humana e excelente na batalha. Só de ver, os israelitas ficavam com medo dele. Ele desafiou o exército inteiro e começou a blasfemar contra o nome de Deus. E o rei Saul, seu filho Jonatas e os seus generais não sabiam o que fazer. E Saul desafiava, dizia assim, Golias desafiava dizendo assim: manda alguém aqui para me enfrentar se vocês forem capazes. Vocês têm medo, vocês são um bando de nada. Começou a xingar, blasfemava, seu Deus não é de nada, para não dizer outras coisas. E Israel tinha medo dos filisteus. Só que chegou uma hora em que Israel recebeu um ultimato. Você tem até tal dia para mandar alguém para lutar contra mim. E se esse guerreiro me vencer, nós seremos seus escravos. Mas se perder, vocês serão nossos escravos. E aquilo incomodava demais o coração dos israelitas. Davi era novo demais, não estava na guerra. Só que o pai dele falou assim: vai lá levar coisas para os seus irmãos que estão na guerra. E Davi foi. Vamos ler agora que a partir do versículo 31. Davi foi, ouviu a blasfêmia que Golias estava falando e disse: vocês vão aguentar. Esse incircunciso fala mal do nosso Deus e das fileiras de Israel? Não, eu não vou deixar isso acontecer não. Aqui não. Vocês não vão fazer nada, não estou acreditando que vocês vão ficar quietos. Esse homem falando isso aí. Davi era um menino ainda, um rapaz, né? E aí no versículo 31, ele diz assim, vai continuar. Quando ouviram as palavras de Davi, né? O que Davi disse, né? Que ele não queria ouvir essas palavras, né? Eles disseram, comunicaram a Saul e Saul mandou buscá-lo. Davi disse a Saul: ninguém deve desanimar por causa desse filisteu. Eu, teu servo, vou lutar contra ele. Mas Saul ponderou: não és capaz de enfrentar esse filisteu. Tu és ainda um menino e ele, um homem de guerra desde a sua juventude. Davi disse a Saul: teu servo cuidava do rebanho do pai. Quando vinha um leão ou um urso, eu tomava um carneiro do rebanho, eu os perseguia e os matava, tirando-lhes a presa da boca. E se eles me atacavam, agarrava-os pela goela e os golpeava e os matava a golpes. Olha, assim como o teu servo matou o leão e o urso, assim fará a esse filisteu incircunciso, como se fosse um desses animais, pois atreveu-se a insultar as fileiras do Deus vivo. Davi acrescentou: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará, ele me salvará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que o Senhor esteja contigo. Olha só, Davi, um menino, falou: não, eu enfrentei um leão, um urso, esse aí não vai ser problema, porque Deus está comigo. Veja,
a força de alguém que é ungido por Deus. Por isso Davi é o grande. E ele vai se tornar um grande rei. Mas continua. Saul revestiu Davi com a sua própria armadura, pôs-lhe na cabeça um capacete de bronze e amarrou-o com uma couraça. Davi cingiu a espada de Saul sobre a armadura e tentou caminhar armado, pois não estava acostumado, e disse a Saul: eu não posso ir andar não estou acostumado com isso. E tirou a armadura. Tomou então um cajado na mão, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e guardou-as no seu bornal de pastor, que lhe servia de bolsa. Depois, com uma funda na mão, avançou contra o filisteu. Veja, Davi não foi com proteção humana nenhuma. Davi tirou a armadura que deram para ele e foi até o filisteu como? Com 5 pedras, umas pedrinhas e uma funda, que é uma espécie de estilingue que você girava assim e jogava pedra. Contra Golias, o gigante que os melhores homens de Israel não tinham coragem de enfrentar. Davi foi só assim. E continua. Versículo 41. O filisteu precedido do seu escudeiro, vinha aproximando-se mais e mais de Davi. Quando pôde ver bem Davi, desprezou-o, porque era muito jovem, ruivo e de bela aparência. Disse-lhe: sou por acaso um cão para vires a mim com um cajado? E amaldiçoou Davi, que em nome dos seus deuses. E continuou: vem, eu vou dar tuas carnes às aves do céu e às feras da terra. Mas Davi respondeu: tu vens a mim com espada, lança e dardo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das fileiras de Israel que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te abaterei e te cortarei a cabeça, e darei o teu cadáver ao exército dos filisteus, e do exército dos filisteus, as aves do céu e as feras da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda esta assembleia aqui vai saber que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, pois a guerra pertence ao Senhor, e Ele vos entregará em minhas mãos. Veja, isso são palavras de um homem de fé. Claro, era um menino, mas de fé, de profunda fé. E é assim que ele vai armado contra o grande gigante Golias. Há Golias na sua vida? Há gigantes assim, que ameaçam a você, a sua família, a sua fé, a sua igreja, o seu futuro, que zombam, que escarnecem, que amaldiçoam. Se você se torna um ungido do Senhor, se você se coloca debaixo da proteção dEle, você é capaz, como Davi, de enfrentar o gigante, não com a força humana, não com armas humanas, mas com a força que vem de Deus. E aí continua, versículo 48. Logo que o filisteu se ergueu e marchou em direção a Davi, este saiu prontamente correndo para enfrentar o filisteu. Imagina a cena, o gigante filisteu, Golias, marchando em direção a Davi, aquele homem grande, enorme, e Davi, um menininho, correu na direção do gigante. Ele foi correndo. Davi meteu a mão no bornal, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte com tanta força que a pedra se encravou na sua testa e o gigante tombou com o rosto por terra. Assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra. Feriu o filisteu e matou-o sem ter espada na mão.
Em seguida, correu para o filisteu, parou perto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e arrematou-o, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Gente, foi assim que Davi venceu Golias. Não porque ele era um homem preparado, experimentado na guerra. Depois, mais para frente, depois que Davi se torna rei, essa experiência da guerra vai favorecer muito ele. Mas em todas essas guerras, todas essas batalhas de Davi para conquistar o território prometido lá atrás a Abraão, ao povo, e unificar Israel, vai ser pela mão de Deus, pela força de Deus. Você vai encontrar aqui na descrição mais citações a respeito de Davi. E claro, não estão todas. O livro de Samuel, da primeiro Samuel, é extenso. Vale a pena você pegar e conhecer mais. Mas agora eu quero falar um pouco sobre o outro grande rei, que lá no Antigo Testamento é lembrado por Jesus, por sua sabedoria. E ele diz, aqui está quem é maior do que Salomão. Vamos ver mais sobre Salomão, onde está aqui sobre a vida de Salomão. Primeiro livro dos Reis, nós vemos aqui no capítulo 3, nos versículos, deixa eu pegar aqui direitinho, para não me perder, versículos 16 a 28. Está aqui o juízo salomônico. Salomão é muito conhecido pela sua sabedoria e um dos fatos mais conhecidos é aquele primeiro juízo que Salomão teve que fazer, aquele discernimento difícil que Salomão precisou fazer. Mas de onde veio essa sabedoria de Salomão? Veio de Deus. Salomão pediu essa sabedoria. Ele assumiu o trono muito jovem, depois da morte de Davi. Outros irmãos mais velhos ele tinha, mas morreram. E um outro irmão, também mais velho, não pôde assumir porque Deus queria que Salomão fosse ungido. E assim foi feito. Salomão, ao ser ungido rei de Israel, disse para Deus, faz uma oração, eu sou muito pequeno, o seu povo é numeroso. Se o Senhor não me der sabedoria, como eu vou fazer? E Deus falou para ele, pede-me e eu vou te dar o que você precisar. Ele falou, eu quero sabedoria para poder guiar esse povo tão numeroso. Porque eu sou novo, eu temo. E Deus, além da sabedoria, deu tudo mais que Salomão precisava, encheu-lhe de riquezas. Falou, porque você não me pediu riqueza, eu vou te dar. Todas essas riquezas. Vou te dar tudo isso. E assim aconteceu. Mas Salomão foi colocado à prova muitas vezes em sua sabedoria. E uma delas é esta. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Vieram então duas meretrizes ao rei e apresentaram-se diante dele. Uma delas disse, por favor, meu rei, eu e esta mulher morávamos na mesma casa. Eu dei à luz estando com ela na casa. No terceiro dia, depois de eu ter dado à luz, também ela deu à luz. Estávamos juntas. Não havia outra pessoa na casa a não ser só nós duas. Certa noite morreu o filho desta mulher, pois ela dormia sobre ele e o sufocou. Então levantou-se durante a noite e enquanto tua serva dormia, tirou silenciosamente meu filho do meu lado e colocou-o em seu seio. E a seu filho, que estava morto, colocou-o no meu seio. Quando de manhã me levantei para amamentar meu filho, encontrei-o morto. Mas examinando com mais atenção, na claridade, percebi que não era o meu filho, o que eu tinha dado à luz. E a outra mulher respondeu, não é assim. Meu filho é o que está vivo, o teu está morto. A primeira retrucou, não é verdade.
Teu filho é que está morto, o meu está vivo. E assim discutiam na presença do rei. Imagina a cena, duas mulheres, uma criança ali recém-nascida e as duas discutindo. É meu filho, foi o seu que morreu, não foi o seu que morreu. Só tinha nós duas lá, não tinha testemunha. Quem está certa? Quem está errada? Disse então o rei: esta diz, meu filho está vivo, teu filho está morto. E aquela responde, não, teu filho está morto, o que está vivo é o meu. E mandou trazer uma espada. Quando lhe apresentaram a espada, o rei declarou: cortai ao meio vivo em dois, e dai metade a uma e metade a outra. A mulher cujo filho estava vivo sentiu nas entranhas tal compaixão por seu filho que disse ao rei: por favor, Senhor, dai a ela o menino vivo, não o mates. A outra, ao contrário, dizia: não será nem teu nem meu, podes cortá-lo. O rei respondeu: dai o menino vivo à primeira e não o mates. Esta é a sua mãe. Todo Israel, sabendo da sentença que o rei tinha dado, e temeram-no, vendo que a sabedoria de Deus estava nele por fazer justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Tem ainda outro fato a respeito da sabedoria de Salomão, que é a visita da rainha de Sabá, rainha do norte. Está no capítulo 10, a rainha de Sabá, em que ela se aproxima para ver a sabedoria de Salomão. Quando ouviram falar de Salomão, para honra do nome do Senhor, a rainha de Sabá veio desafiá-lo com enigmas. Chegou a Jerusalém com numerosa comitiva, com camelos carregados de aromas e enorme quantidade de ouro e pedras preciosas. Apresentou-se ao rei Salomão e expôs-lhe todos os seus assuntos. Salomão soube responder a todas as suas perguntas. Para ele, nada era tão obscuro que não se pudesse resolver. A rainha de Sabá, quando viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que tinha construído, os manjares de sua mesa, os cortesãos sentados em ordem à mesa, a organização dos seus oficiais e as suas vestes e copeiros, os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou pasma e disse ao rei: realmente era verdade o que eu ouvi na minha terra a respeito de tuas palavras, de tua sabedoria. Eu não queria acreditar no que me diziam, até que vim e vi com os meus próprios olhos e reconheci que não me contaram nem a metade. Tua sabedoria e teus bens superam de longe a fama que chegaram aos meus ouvidos. Feliz a tua gente, felizes os teus servos que gozam sempre de tua presença e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, a quem agradaste e que te colocou no trono de Israel. Foi porque amou Israel para sempre que o Senhor te constituiu rei para governares com justiça e equidade. Veja o que uma mulher pagã veio do outro lado do mundo a poder testar se aquele homem que ela ouvia falar era sábio mesmo. Outro grande rei de Israel. Outra prefiguração de Cristo, que no seu evangelho vai dizer, e nós sabemos disso, aqui está quem é maior do que Salomão. Na história da salvação, nós vemos esses dois grandes reis, que são como luzes para nós. Continuarmos caminhando em direção ao conhecimento do projeto de Deus para a humanidade. Se o povo de Deus precisa ter líderes, eles precisam ser ungidos, obedientes a Deus e sábios. Vamos procurar essas qualidades para que nós possamos crescer na vontade de Deus e realizar aquilo que
Ele quer que façamos de fato. É na obediência que os grandes homens de Deus são feitos. Na obediência a Deus, que os unge com a sua força e com a sua sabedoria. Você vai ver mais sobre os reis. Claro, Salomão peca depois. Davi também tem seus tropeços. Mas quem de nós é perfeito? O que mais importa na história da salvação não são os tropeços dos homens, são as suas levantadas. É a hora em que eles se arrependem e fazem de novo a vontade de Deus. Obrigado por caminhar comigo hoje, mas a nossa caminhada vai até o 30º dia. Você é o nosso convidado a continuar fazendo parte dessa jornada bíblica, peregrinos. Vamos ver toda a nossa história de salvação. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.